Na próxima aula, agora nós vamos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, conforme eu havia prometido para vocês. Vamos ao exemplo. Continua com a regra de 3 simples, tá? Grandezas inversamente proporcionais. É o subtópico. Exemplo. Observem que todas essas nossas videoaulas que eu vou passar para vocês vão fazer só exemplos, para vocês treinarem, para vocês aprenderem como é que se aplica a matemática no dia a dia. Então, olha só. Um exemplo. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em um certo percurso. Se a velocidade desse automóvel for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será neste percurso? Que será realizado neste percurso? Esqueci de colocar o realizado, mas a gente coloca agora. Então, observe. O que ele está propondo? É o seguinte. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora. Então, vamos colocar velocidade, gasta um tempo de 15 minutos. Então, a velocidade do automóvel de 80 km por hora. E ele percorre um certo percurso em 15 minutos. Agora, a pergunta é o seguinte: se ele diminuir a velocidade para 60 km por hora, 60 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Ele quer saber o tempo em minutos. Aí a gente vai trabalhar com as grandezas proporcionais, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Olha só, o que nós temos que observar? O que ocorreu com a velocidade do automóvel? Diminuiu a velocidade do automóvel. Subentende-se o seguinte: se diminuir a velocidade do automóvel, o que vai acontecer com o tempo para percorrer um determinado percurso? O tempo vai aumentar. Então, as grandezas, de acordo com as setas, são inversamente proporcionais. Tá? Por exemplo, se nós quisermos irmos de Manaus para Maués, por exemplo, se um barco vai com uma determinada velocidade, ele vai chegar num determinado tempo. Se diminuir a velocidade, ele vai chegar com um tempo maior. Então, as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, como é que a gente opera quando nós temos grandezas inversamente proporcionais? Na nossa proporção, a gente inverte uma delas. Vocês podem inverter essa ou inverter essa daqui. A gente inverte. Então, vai ficar 60 sobre 80 igual a 15 sobre x. Novamente, a gente multiplica o quê? Multiplica em cruz, ou multiplica extremos por meio. Como é que a gente vai fazer? 60x igual a 15 vezes 80. Tá? Então, x vai ser igual a 15 vezes 80 dividido por 60. Tá? Mas a gente simplifica, ó, 15 por 60 vai sobrar quanto? 80 sobre 4, porque 60 dividido por 15 é 4. Então nós vamos demorar 80 dividido por 4, 20 minutos. Ou seja, se a velocidade for de 80 km por hora, ele vai percorrer um determinado percurso, um percurso igual, em 15 minutos. Se a gente reduz a velocidade, o percurso vai aumentar, tá? E o nosso tempo para percorrer esse mesmo percurso vai ser de 20 minutos. Dá para vocês entenderem, não sei se eu acho que vocês conseguiram entender qual é a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Ó, diminuir a velocidade vai aumentar o tempo. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tá? É só vocês lembrarem, a gente pode lembrar um pouquinho física, tá? Que a gente estuda lá em física. Se vocês... Velocidade média é quem? É variação do espaço sobre o tempo. Olha só. Variação do espaço sobre o tempo. Se o espaço é constante, como a gente viu, é o mesmo percurso, ó, a grandeza da velocidade é inversamente proporcional à grandeza do tempo. Quanto maior o tempo, menor a velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Grandeza velocidade, grandeza tempo. Ó, são inversamente proporcionais. Beleza, pessoal?
Na próxima aula, nós vamos fazer um exemplo de regra de 3 composta com grandezas direta e inversamente proporcionais. Beleza? Tudo certo? Até a próxima videoaula. Estudem e façam as listas de exercícios.